Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar de política de rendas. Como é que se dá esse mecanismo tão conturbado que é, no caso do Brasil, uma concentração de rendas muito intensa. E como é que o governo faz o controle de rendas? Através de preços, de salários e de aluguéis. Nós sabemos que nós vivemos no regime presidencialista, que o presidente da República ele é o chefe de Estado e chefe da nação. Isso é importante? Porque em outros países que não há o presidencialismo, você tem o chefe do Estado e o chefe da nação é outro, né? Então, há uma divisão assim, de poderes. No caso do presidencialismo, há uma unificação de poder. O Poder Executivo é responsável por governar e administrar o interesse da sociedade geral, sempre obedecendo às leis que estão previstas na Constituição de 1988. Qual é o objetivo? É maximizar o bem-estar da população em geral. E é preciso estabelecer objetivos, prioridades, metas, projetos, cursos de ação e instrumentos para alcançar esse resultado, que a gente chama também de programas de governo. Quais os objetivos? Estabilidade de preço, baixo nível de desemprego, crescimento econômico, desenvolvimento econômico, que só há desenvolvimento econômico se houver distribuição de renda, e o equilíbrio no balanço de pagamentos. É fácil fazer tudo isso ao mesmo tempo? Não é. É óbvio que o fato de priorizar alguma coisa geralmente acaba reduzindo uma outra, mas o equilíbrio disso com o objetivo maior, que é maximizar a satisfação das pessoas, da sociedade. Quais são os instrumentos de política econômica existentes? São os meios necessários para alcançar os objetivos traçados, são modos de atuação definidos de forma criteriosa pelo governo. As políticas monetárias, fiscais e políticas externas são as políticas que o governo tem para alcançar esses objetivos. Uma política monetária está relacionada à atuação do governo através de aumento ou redução da emissão de moeda, aumentar ou reduzir o poder de consumo da população. Qual o objetivo a ser alcançado nesse processo? Manter o nível geral de preços, porque inflação alta significa que há um empobrecimento da população, de uma forma secundária, o aumento de preço faz com que seu dinheiro tenha menor capacidade de compra. As políticas fiscais, que elas envolvem a atuação do governo sobre os tributos, que pode criar, extinguir, aumentar ou reduzir a quantidade de tributo. Ou o nível de gasto do governo na economia, pode aumentar também ou reduzir o nível de gasto conforme o interesse, os objetivos e as metas. Lembrando que quando a gente está falando de política fiscal, não é o que foi feito, por exemplo, no governo esse ano, foi feito só um remendo até o final do ano, então, na questão dos combustíveis. Isso não é uma política fiscal, A política fiscal demanda dessas mudanças ao longo do tempo. E a política externa envolve as relações do governo com o exterior, que são divididas entre políticas cambiais e as políticas comerciais. O que acontece com a política cambial? Você vai definir se o câmbio é fixo, se ele é flutuante, e as relações comerciais. Se existe incentivo à exportação, se existe redução ou aumento de taxas para importação, isso tudo é determinado numa política comercial. A política de rendas refere à intervenção do governo sobre os preços dos bens intermediários ou finais, porque ele pode atuar definindo preços mínimos, que vocês já estudaram lá em microeconomia, ou então expor um valor fixo, de congelar os preços para determinados produtos ou serviços. Também refere-se à questão do aluguel, como é que, então, existe assim, criação de leis, por exemplo, para incentivar ou desincentivar a relação entre os locadores e locatários, para que não haja insegurança
jurídica disso também, mas ao mesmo tempo instituindo indicadores de atualização monetária, por exemplo. Muita gente usa para aluguéis o GPM. O problema é que o GPM, né, ele subiu demais, né, nesses últimos anos, porque ele tem um forte componente do dólar, então ele aumentou muito. Em outras épocas já o dólar ficou bem baixo, né? Até, por exemplo, 2016, 2017, que o que aconteceu? Teve um período, inclusive, que o IGPM foi zero, né? Ou foi negativo, vamos colocar assim. O outro seria os salários. Ele intervém para definir os salários com um valor mínimo, né? Para que ninguém pague, nenhum empregador pague menos do que o mínimo, né? E as regras de ajuste ao longo do tempo. E pode existir também congelamento de salário, como já existiu em uma certa época. Então, os objetivos: a estabilidade de preço, baixo nível de desemprego, crescimento econômico, desenvolvimento econômico e equilíbrio do balanço de pagamentos, ou seja, a relação do Brasil com o exterior. Os instrumentos nós já vimos, né, quais são, que é a política monetária, a política fiscal, política externa e a política de renda. O objetivo da política de rendas é de longo prazo, né, por conta do desenvolvimento econômico. Quanto mais o país desenvolve, os melhores empregos são também criados. A busca pela justiça social e a melhor distribuição de rendas, porque também não adianta o país crescer e ter um número muito grande de miseráveis, né? A renda tem que ser melhor distribuída. E uma das formas de mensurar isso é o índice de Gini. O índice de Gini, ele é calculado sob uma curva que chama curva de Lorenz, né, que foi idealizada por esse estatístico. E ela demonstra que quanto mais perto de 1, mais desigual é aquela sociedade. Quanto mais próximo de 0, mais igualitária ela é. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente tem países, né, como a Arábia Saudita, que é muito próximo de 1. Né? Por quê? Porque existe uma concentração de renda muito grande. E existem países onde a coisa é melhor desenvolvida, que aí esse índice acaba sendo menor, 0,2, 0,3 e assim sucessivamente. Aqui no caso do Brasil, nós vamos ver que a região sul, né, é que tem a melhor igualdade, tá vendo? 0,47. E assim, em termos de Brasil, 0,55, 0,54. E se a gente pegar o norte, né, o norte e o nordeste, a concentração ela é mais efetiva do que os demais, mas todos eles estão mais ou menos nessa mesma situação. Aqui nós temos, que eu estava dizendo para vocês, essa questão de que a inflação não acaba prejudicando aquelas pessoas que têm menor poder aquisitivo, né? Acaba sendo um concentrador de rendas também, porque as pessoas que têm renda mais baixa não têm muito como se proteger do aumento da inflação. E aqui nós temos, por exemplo, o Gini da renda, né, do trabalho domiciliar per capita. O que a gente viu aqui até 2019 eu coloquei, porque 2020 e 2021 nós tivemos aquele período de pandemia. Então, olha só, nós temos tido de 2016 para frente, né, no final de 2015, 2016, começamos a ter mais concentração de rendas, né? Tá vendo como é que o Gini está indo lá para 63? O que significa? Que tem uma diferença muito grande entre quem ganha um salário muito alto e a maioria ganha um salário muito baixo. É isso que quer dizer, tá? Que foi piorado até, por exemplo, 2019 piorou mais ainda, né? Ou seja, mantendo uma distância cada vez maior de quem ganha mais e de quem ganha menos. E aí, quando a gente também tem uma inflação que vai subindo, né, ao longo do tempo, ela também provoca mais redução de rendas da população menor poder aquisitivo. Quais são os mecanismos de transmissão da política de renda? Você tem a determinação do salário mínimo, né? A gente sabe que o salário mínimo é baixo, mas se não tiver nenhum, aí está arriscado pagarem menos ainda, né? O controle dos aluguéis,
né, pelo IGPM, lembrando que a maioria do IGPM, a fixação, não é que tem que ser o IGPM, né, na hora da negociação entre locador e locatário, pode-se escolher um outro índice. A fixação do preço mínimo, né, que pode existir quando o governo estabelece qual é o preço mínimo para determinada produção, e o congelamento de preços ou de salários também que já foi usado ao longo do tempo. A evolução do IPCA e do IGPM eu coloquei aqui para vocês, para que vocês possam ver qual é, olha só, o IPCA, tá vendo? Ele tem índice assim, de crescimento, mas ele não dispara, né? A gente vê que ele chega aqui até mais que 10 ou 10%, que é esse de azul, mas em compensação o IGPM ele tem, né, ele tem picos. Então nós tivemos aqui 2002 e tal, também ó, muito baixo em 2000. Aqui eu falei para vocês 2017, tá vendo? Baixou muito, ele chegou a ser menos, né? Chegou a ser negativo. Em compensação de 2018 para frente, ele dispara, né? A gente tem visto isso. Aí os aluguéis dispararam, né? Os preços dos produtos administrados também, que tem um forte componente de IGPM também, e aí a gente viu a inflação por exemplo, dos alimentos, né? Que a maior parte é commodity, o trigo, o milho, carne, né? Combustíveis também que subiram absurdamente. Tá? Bom, e assim a gente encerra essa aula.